Hoje você vai compreender esse texto. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Quem de fato é aqueles que são chamados e quem são os escolhidos? Será que você é chamado ou é escolhido? Tem muita gente que faz confusão nesse texto, não sabe de fato o que Jesus está querendo dizer. Eu vou te explicar para que você tenha compreensão do texto. Para isso, pegue a sua caneta, a sua Bíblia, o seu papel e tome nota de tudo que eu vou falar. Marque na sua Bíblia para não passar despercebido, tá certo? Então vamos lá. Capítulo 22, verso 14, o texto termina assim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Agora vamos entender. Quem de fato, à luz do contexto, é os chamados? Os chamados é os judeus. Os judeus foram chamados para o reino, para levar a mensagem do reino. Só que os judeus não receberam o Messias. Os judeus deram desculpas. Então ele conta esta parábola para mostrar justamente isso. Presta atenção. Capítulo 22, verso de número 2, diz assim: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Então o rei aqui é Deus e o seu filho é Jesus. Ele está contando a parábola. Presta atenção. Verso 3. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Então quem são os servos que saiu a chamar? Os profetas. Por exemplo, João Batista, Jeremias, Isaías. Todos os profetas profetizaram a respeito desse reino. Então, eles queriam levar o povo de Israel ao arrependimento, preparar o povo para receber o Messias. Só que quando o Messias veio, eles não entenderam e não receberam o Messias. Presta atenção aqui, ó. Verso 4. Depois enviou outros servos, ou seja, ele enviou mais profetas, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já mortos e tudo já pronto. Vinde às bodas. Verso 5. Porém eles, não fazendo caso, olha isso, eles não fizeram caso para aceitar, para ir a esta festa. Eles não quiseram, eles fizeram pouco caso, foram um para seu campo, outro para seu negócio, ou seja, eles voltaram à sua vida normal, a fazer o que estavam fazendo. Então eles viraram as costas para o convite e cada um deu a sua desculpa e foi fazer o que tinha que fazer na sua vida pessoal. Verso 6. E os outros, apoderando-se dos servos, os maltrataram. Ou seja, bateram neles, espancaram e mataram. Foi isso que os judeus fizeram com alguns profetas. Mataram os profetas, apedrejaram os profetas. Então, você percebe que Jesus está contando aqui a história do que os judeus fizeram e também do que eles iam fazer, entregando Jesus para morrer na cruz. Presta atenção. Verso 7. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se, ficou muito irado, e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou sua cidade. O verso 7, Jesus fala sobre a destruição do templo de Jerusalém no ano 70. Percebe isso? Verso 8. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Então estava tudo pronto, os convidados não quiseram dar atenção, viraram as costas, foram embora, mas a festa estava pronta. Agora, aí você percebe, quem são os chamados? Os chamados foram os judeus para participar das bodas. E eles rejeitaram, eles não quiseram. Agora, quem são os escolhidos? Presta atenção. Olha o verso 9. Ele disse aos seus servos: e depois as saídas dos campos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Ou seja, isso fala da graça de Deus que nos alcançou. Verso 10. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. Agora preste atenção numa coisa. Ele diz, ele chamou tanto maus como bons. Agora olha o detalhe. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu, ele ficou calado. Por quê? Isso aqui é um detalhe muito importante. Esse homem aqui, ele se enquadra nessa categoria de pessoas boas, que fala da própria justiça. Ninguém será salvo, ninguém terá acesso ao reino de Deus por justiça própria. Precisa aceitar as vestes que Jesus dá, as vestes de linho, as vestiduras brancas, no sangue do Cordeiro, no seu sacrifício. Então, quando o Senhor da festa questiona ele, dizendo: amigo, como foi que você entrou aqui se você não tem as vestiduras brancas? Como foi que você entrou aqui se você não tem as vestes apropriadas para a festa? Sabe por que ele emudeceu?
porque ele entrou ali achando que era por justiça própria. E não era. Ele tinha que receber esta veste de graça para entrar ali. E ele entra com a sua própria vestidura, achando que poderia ficar na festa. Então a ordem foi: disse então o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mão, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Ou seja, quem não aceita a vestidura branca pelo sangue do Cordeiro, essa nova veste limpa que Deus nos dá através do seu sacrifício, não vai conseguir acessar o reino. Então quem foram os escolhidos? Os escolhidos foram aqueles que nem imaginavam, mas receberam o convite e foram para a festa. E aceitaram de bom grado estar na festa. Esses foram os escolhidos. Os chamados foram os judeus. Os escolhidos foram todos aqueles que aceitaram o convite. Então nós que acessamos o reino de Deus através da graça, nós fomos os escolhidos, porque nem imaginávamos que essa oportunidade ia chegar até nós. Mas por conta dos judeus rejeitarem isso, ele deu o direito de todos aqueles que creem no seu nome se tornarem filhos de Deus e terem acesso às bodas do Cordeiro. Então, lembrando, quem são os chamados? Os chamados são os judeus. Os judeus. Eles rejeitaram. Mas quem são os escolhidos? São aqueles que aceitam a graça de Deus e entendem que não é por mérito próprio, é pela graça, exclusivamente graça de Deus, tá certo? Então espero que você tenha entendido esse texto. Curte esse vídeo, comenta, compartilha e se não me segue, já me segue agora. Outra coisa, aqui no meu perfil do TikTok você vai encontrar o link para o meu canal no YouTube e para o Instagram. Me segue lá porque eu estou esperando aqui do outro lado. Um abraço, Deus abençoe sua casa, sua vida e sua família. Até o próximo vídeo.